Vai e volta. Governo divulga nova tabela de fretes, mas logo anuncia o cancelamento após reação de caminhoneiros. Procuradoria-Geral da República vai investigar senadores e ex-ministros sobre doações da JBS para campanhas em 2014. Operação Eficiência. Sérgio Cabral presta depoimento em processo que apura corrupção e lavagem de dinheiro. Mais ônibus incendiados em Minas Gerais. Desde domingo, a polícia já prendeu 82 pessoas suspeitas. Conflito sem limites na Síria. Ataques aéreos matam ao menos 44 pessoas nesta sexta-feira em Idlib. E a Copa do Mundo para cegos vem aí. Madrid cedia a edição do torneio, que vai contar com 16 seleções nacionais. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 1 da tarde. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde, nós estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo, com Carolina Lorenzetti. E com Daniel Caniato, uma ótima tarde para você. Chegamos à sexta-feira, dia 8 de junho de 2018. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais da internet. Atenção, manchete no ar. Começamos com o site do jornal O Globo. Por segurança, a STF cria área reservada para ministros no aeroporto de Brasília. Pois é, ninguém gosta de ser hostilizado. E essa turma aí do Supremo Tribunal Federal pode ficar tranquila. O espaço, que já é usado desde julho do ano passado para proteger os ministros, tem custo anual avaliado em R$ 374.600. Vale lembrar que fora deste local a proteção é por conta de cada magistrado mesmo. Quem não se lembra dos atos hostis contra o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, nas tranquilas ruas de Portugal? Fala aí, é um palhaço? Fala. Vai pra internet agora. Agora é a vez da publicação do Carioca Extra. Professora é demitida sob acusação de criar esquema de venda de notas. Olha que beleza, essa presepada aconteceu nos Estados Unidos, hein? A prof. Amanda Richardson, que ensina humanidades no ensino médio de uma escola na Filadélfia, perdeu o cargo, foi demitida. Olha só, ela vendia boas notas aos alunos que pagassem bem por isso. Alguém abriu o bico para os pais e a teacher enfrenta agora acusação criminal, bem longe da sala de aula. Para fechar, triste notícia em destaque no site da revista Veja. Morre o chefe e apresentador Anthony Bourdain, aos 61 anos. Esse era um bom vivan. Pela rede norte-americana CNN de televisão, Anthony rodou o mundo, inclusive o Brasil, só degustando e avaliando pratos e comidas típicas. E tudo com muita ironia e descontração. Bourdain estava na França para a gravação de novos episódios do programa de televisão culinário. Só que na manhã de hoje, segundo a investigação, ele teria tirado a própria vida e foi encontrado inconsciente em seu quarto de hotel. 1h07 e começamos essa edição para tratar do vai e volta na tabela de preços para fretes no Brasil. Os caminhoneiros voltam a se reunir hoje com o governo em Brasília para a formulação de uma nova tabela com os valores mínimos de fretes. Ontem, depois da reação negativa dos caminhoneiros, a segunda tabela foi cancelada. Com isso, volta a valer a primeira, que foi publicada em 30 de maio. Por enquanto, ainda não há data definida para a publicação da nova tabela de fretes. Pressionado pelos caminhoneiros, o Ministério dos Transportes informou no fim da noite desta quinta-feira que vai revogar a nova tabela com a definição dos preços mínimos dos fretes. A decisão foi tomada poucas horas depois da divulgação da nova tabela. A reação dos caminhoneiros veio à segunda tabela em razão dos valores, em média 20% menores. Com isso, por enquanto, volta a valer a primeira tabela, que também foi alvo de polêmica pelo setor do agronegócio. Os caminhoneiros se queixaram de um ponto da resolução, que exclui do tabelamento os veículos que precisam de autorização especial de tráfego. Nessa categoria estão grandes caminhões de 9 eixos usados pelo agronegócio. Os líderes do movimento também pediram explicações sobre a fórmula de cálculo do frete.
Agora, as lideranças devem ir à Agência Nacional de Transportes Terrestres para discutir a questão e a metodologia da tabela para ser publicada. Segundo o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, a intenção é fazer uma tabela factível e que represente o custo do transporte de carga no Brasil. A Procuradoria-Geral da República vai investigar senadores e ex-ministros sobre doações para campanhas em 2014. A suspeita é que foram feitos repasses de 40 milhões de reais da JF a políticos do MDB. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, respondeu ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que pretende investigar 9 pessoas por vantagem indevida. Os alvos, no caso que investiga o repasse de 40 milhões de reais da JF, são políticos do MDB, sendo 6 senadores, 2 ex-ministros e um ministro do Tribunal de Contas da União. Os envolvidos, que vão ser investigados, são os senadores Renan Calheiros, Jader Barbalho, Eunice Oliveira, Eduardo Braga, Valdir Raupp e Dário Berger. Também são alvos do inquérito o ministro do TCU, Vital do Rego, e os ex-ministros Helder Barbalho e Guido Mantega. Todos negam que tivessem recebido qualquer vantagem indevida. O inquérito é baseado nas delações de Sérgio Machado, ex-senador pelo MDB e ex-presidente da Transpetro, e de Ricardo Saldi, ex-executivo da JF. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai ser interrogado hoje na Operação Eficiência, que é um desdobramento da Lava Jato. Nesse caso, ele responde ao juiz Marcelo Bretas pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e por formação de organização criminosa. O depoimento de hoje estava previsto para acontecer em fevereiro, mas a defesa de Cabral alegou cerceamento após a transferência do ex-governador para Curitiba. O advogado justificou que não conseguia defendê-lo à distância e o ex-governador ficou em silêncio. Em abril, Cabral conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, permitindo seu retorno ao Rio. Segundo o Ministério Público Federal, o político e outros envolvidos são acusados de ocultar e lavar cerca de 40 milhões de reais guardados no Brasil, 100 milhões de dólares depositados no exterior e mais quase 10 milhões de reais em joias. Nesta quinta-feira, Cabral foi denunciado em outro processo da Lava Jato, a Operação Câmbio-Desligo. Ele já é réu em mais de 20 processos e foi condenado em 5, totalizando mais de 100 anos de prisão. 4 pescadores morreram em 2 naufrágios na Baía de Sepetiba, região metropolitana do Rio de Janeiro. 10 pessoas ainda estão desaparecidas. Em Mato Grosso, a bebê que foi enterrada viva pela família teve melhora no quadro de saúde. E no Rio Grande do Norte, 30 pessoas ficaram feridas no desabamento de um camarote. Agora, em um giro de notícias pelo Brasil. Em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro, 2 embarcações de pescadores naufragaram, deixando pelo menos 4 mortos. O Corpo de Bombeiros informou que cerca de 20 pessoas estavam nos barcos. Segundo um sobrevivente, o grupo estava pescando quando foi surpreendido por um vento forte. Na zona leste da capital fluminense, militares das Forças Armadas realizam uma operação pelo 2º dia consecutivo. Na ação de quinta-feira, 10 pessoas foram presas, um suspeito foi morto e armas e drogas foram apreendidas. O Comando Militar do Leste informou que as forças de segurança vão ficar na região até que o 18º Batalhão esteja recapacitado para assumir a segurança da área. Em Canarana, Mato Grosso, a índia recém-nascida, que foi resgatada depois de ser enterrada viva pela família, já respira sem ajuda de aparelhos. Em nota divulgada à imprensa, o hospital disse que a menina tem um quadro de saúde estável, porém ainda é considerado grave. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o deputado estadual mineiro Cabo Júlio, do MDB, se entregou para cumprir pena após ter prisão determinada pela Justiça Federal por desvio de dinheiro público na área da saúde. O deputado foi condenado por improbidade administrativa a 4 anos de prisão. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, parte do camarote de uma festa popular desabou. De acordo com a Polícia Militar, com o desabamento da estrutura, várias pessoas ficaram feridas nas grades.
30 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. Mudando de assunto, vamos falar de economia, porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,4% em maio, registrando alta em relação ao mês passado, abril. Segundo o IBGE, contando o índice de maio, o acumulado de todo o ano está em 1,33%. Agora, nos últimos 12 meses, o índice chega a 2,86%. E os maiores impactos na inflação no mês passado vieram dos preços de transportes, energia e combustíveis. Só para você ter uma ideia, os preços médios da gasolina nos postos subiram 3,35% no mês, enquanto do diesel aumentaram 6,16%. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao primeiro lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas deste ano, além das residuais de 2008 a 2017. Atenção, os depósitos serão feitos apenas no dia 15 de junho. Ao todo, quase 5 bilhões de reais devem ser pagos, aproximadamente 2,5 milhões de contribuintes. Será que você está na lista? As consultas podem ser feitas no site receita.fazenda.gov.br. E depois de uma quinta-feira de altas sucessivas, chegando a bater na casa dos R$ 4,00, hoje o dólar opera em queda de mais de 3% e é cotado abaixo de 3,80. O recuo vem depois do anúncio de ontem do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, que serão utilizados todos os instrumentos do governo para conter a pressão sobre o câmbio. E parece que deu certo, porque por volta de 12h20, a moeda norte-americana era vendida a R$ 3,76. A Argentina vai receber um empréstimo de 50 bilhões de dólares do FMI. O país sofreu nos últimos meses uma crise de confiança. E isso levou à perda de reservas do Banco Central e à desvalorização do peso. O Fundo Monetário Internacional dará à Argentina um empréstimo de 50 bilhões de dólares com um prazo de 3 anos. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda argentino. Decidimos recorrer ao FMI de forma preventiva para evitar uma crise. O ministro explicou que, para reduzir a inflação, o plano reforça o esquema de metas com taxa de câmbio flutuante e fortalecimento da autonomia do Banco Central. As metas de inflação são de 17% para 2019, 13% para 2020 e 9% para 2021. 15 bilhões de dólares serão disponibilizados imediatamente. A Argentina sofre, desde o final de março, uma crise de confiança que levou a perder mais de 10 bilhões de dólares de reserva do Banco Central, que baixaram para 49 bilhões, e uma depreciação do peso, a moeda oficial do país, de 20%. O país pediu ajuda do FMI por uma severa necessidade. Foi aí que o país decidiu pedir ajuda do FMI. 1h17, depois do intervalo, você vai ver conflitos sem limites na Síria. Ataques aéreos matam ao menos 44 pessoas nesta sexta-feira em Idlib. E ainda, a Copa do Mundo para cegos vem aí. Madrid cedia a edição do torneio, que vai contar com 16 seleções nacionais. Os detalhes daqui a pouco. Até já. Uma 1h20, hora de Brasília, estamos de volta. Mais ônibus foram incendiados ontem à noite em Minas Gerais. O total de ataques a coletivos, prédios e veículos públicos até agora chega a 106 em 37 cidades. E desde domingo, a polícia já prendeu 82 pessoas suspeitas de participação nos ataques. 22 menores foram apreendidos. Durante a madrugada, um caminhão da Prefeitura de Frutal foi incendiado. Em Tupaciguara, 2 tratores foram atingidos por ataques. Ainda durante a noite, um ônibus foi alvo em Passa Quatro, no sul, e outro na capital, Belo Horizonte. Segundo as investigações, a ordem para os crimes está partindo de uma facção criminosa. A Polícia Federal realizou uma operação nesta sexta-feira para prender os membros da facção no Triângulo Mineiro. Além disso, detentos que fazem parte da organização criminosa foram transferidos da penitenciária de Uberaba por terem relação com os ataques.
E o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, criticou a abertura de inquérito sobre a ocupação do triplex atribuído a Lula no Guarujá, litoral paulista. Ele prestou depoimento à Polícia Federal em São Paulo. Para Boulos, o caso da ocupação por militantes do MTST, do triplex do Guarujá por algumas horas, deveria ser tratado num debate político e não com criminalização. Após depoimento à Polícia Federal, o político falou a jornalistas que consideram o inquérito uma ameaça à democracia. Em abril, militantes do MTST invadiram por horas o triplex no Guarujá em resposta à prisão do ex-presidente Lula. Guilherme Boulos disse estranhar a abertura de inquérito sobre a ocupação simbólica de uma propriedade privada, sem que haja reclamação do proprietário do imóvel. O líder do Sem Teto afirmou ter relatado à Polícia Federal que não participou da ação, mas que a apoiava e considerava legítima. Segundo ele, o objetivo era denunciar a condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro. Pelo segundo dia seguido, cidades de Santa Catarina amanheceram com temperaturas negativas. Em 68 cidades, os termômetros ficaram abaixo de 5 graus. Em 13 delas, as temperaturas foram negativas mesmo. O frio fez com que as prefeituras e instituições montassem abrigos para pessoas em situação de rua. A partir de amanhã, a previsão é de que as temperaturas comecem a aumentar. E o número de mortes provocadas pela gripe quase triplicou no estado de São Paulo em menos de um mês. Foram 25 mortes de janeiro a 2 de maio e 71 entre os dias 2 e 28. Nesse mesmo período, os casos passaram de 146 para 458. Em todo o país, desde o início do ano, foram 2.315 casos com 374 mortes confirmadas. No estado de São Paulo, a procura pela vacina nos postos está baixa e por isso a campanha foi estendida até o dia 15. No noticiário internacional, 44 pessoas morreram em ataques aéreos contra um vilarejo controlado por rebeldes na Síria. Esse foi o maior número de mortes em um ataque único na região neste ano, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Aviões de guerra, que provavelmente são russos, atacaram o vilarejo de Zardana, no norte rural de Idlib, durante a madrugada. Entre os mortos estão 11 mulheres e 6 crianças. O número de mortes ainda deve aumentar. Dezenas de feridos durante os ataques estão em estado grave. Equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes debaixo de escombros. Bem, a Áustria anunciou hoje uma medida polêmica. O país vai fechar 7 mesquitas, segundo as autoridades. E essa é uma operação contra o extremismo. O presidente chinês Xi Jinping concedeu ao colega russo Vladimir Putin a Medalha da Amizade com a República Popular da China. O gesto procura destacar a aliança cada vez mais firme entre as duas potências. Trata-se de uma nova condecoração, uma das mais importantes do país, que o governo de Pequim vai conceder a estrangeiros que tenham realizado grandes contribuições às relações com a China ou à manutenção da paz em cenário internacional. A medalha é a honra mais alta do país, segundo declarou Xi Jinping em cerimônia solene no Grande Palácio do Povo. Ele destacou a importância que a primeira condecoração seja para honrar um velho amigo e parceiro. Em uma audiência com centenas de convidados dos dois países, Vladimir Putin expressou que foi o maior privilégio e agradeceu a grande honra de ser o primeiro a receber a condecoração. E sósias do presidente americano Donald Trump e do líder norte-coreano Kim Jong-un estão agitando Singapura antes da cúpula histórica. Eles receberam ordens das autoridades para não se aproximarem do evento oficial. Donald Trump e Kim Jong-un passeiam por Singapura como velhos amigos. Esses dois são apenas sósias do presidente dos Estados Unidos e do líder da Coreia do Norte. Dias antes da histórica cúpula que vai unir os políticos, os sósias divertiram as pessoas pelas ruas e anteciparam o aguardado aperto de mãos. Os líderes têm um encontro marcado para o dia 12, depois de trocar ameaças e insultos. O encontro deve se concentrar no programa de armas nucleares de Pyongyang. Na quinta-feira, Trump afirmou que considera
convidar Kim aos Estados Unidos, se a reunião tiver um bom resultado. Enquanto os líderes de verdade não chegam, os serviços de segurança ficam de olho nas cópias. O sósia de Kim Jong-un, Howard X, informou que foi interrogado em sua chegada a Singapura e recebeu ordens expressas para não se aproximar do local onde os verdadeiros líderes vão se encontrar. Não é que parece? Muito parecidos. Eu confundiria. E Madrid cedia a 7ª edição da Copa do Mundo para cegos, que contará pela primeira vez com 16 seleções e será disputada até o dia 17 de julho. E o Brasil, atual bicampeão, é um dos favoritos. Há poucos dias da Copa do Mundo na Rússia, o Mundial de Futebol para cegos começa a ser disputada na Espanha. Os donos da casa vão tentar tomar o título das mãos do favorito, Brasil. Com os olhos totalmente vendados e usando a audição, os jogadores correm atrás de uma bola que tem sinos dentro, ajudados pelas indicações do goleiro, do técnico e de um assistente, todos esses capazes de ver. Durante as partidas de 40 minutos, os espectadores precisam se manter em total silêncio. Com certeza, todo mundo quer derrubar o atual campeão do mundo, que é o Brasil, e a gente quer ficar com o título de novo. Então vai ser difícil, a gente sabe que vai, mas vamos brigar muito, porque se a gente conseguir, o feito vai ser bem maior. Esporte paralímpico desde 2004, futebol para cegos, que coloca frente a frente duas equipes de 5 jogadores, é praticado, olha só, em 85 países, segundo a Federação Internacional de Esportes para Cegos. E olha, a modalidade vem crescendo. Esta é a 7ª edição do evento, que vai contar pela primeira vez com 16 seleções. E olha, os jogadores estão acostumados a superar obstáculos. Assim, eu acho que todo mundo é guerreiro na vida, né? Cada um tem as suas dificuldades, eu tenho a visão, outras pessoas podem ter outra dificuldade. Então, nessa vida, estamos aqui para ser guerreiro mesmo. A Copa do Mundo para cegos será disputada até 17 de julho nas instalações de um colégio privado na capital Madrid. Os favoritos ao título mundial não diferem muito das seleções que participam da Copa do Mundo na Rússia. Brasil, atual bicampeão, Argentina e Espanha. A seleção brasileira venceu 4 das 6 Copas do Mundo, além de ter conquistado todos os ouros paralímpicos da história. Vamos faturar mais essa, né? Tomara, vamos torcer. Com certeza. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. Boa sexta, bom final de semana e até segunda.